Desculpa. Candidato Fernando Mitre aqui, vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor está ao lado do candidato Aldo. O candidato Aldo falou bastante sobre licenciamento ambiental, falou sobre destravar o Brasil. Eu queria saber a sua opinião sobre essa pauta em específico do candidato Aldo e no que os senhores, por exemplo, que têm posições até antagônicas em muitos temas, poderiam ter consensos. Olha, com certeza poderia ter consenso com o Aldo na questão ambiental. O Código Florestal que ele participou foi uma vitória do Brasil e nós defendemos ele abertamente. Inclusive, por parte da nossa política de meio ambiente é fazer valer o Código Florestal, que é bom para o agricultor e bom para o conservacionismo brasileiro. E o ponto 2, o licenciamento ambiental, foi uma pauta que nós defendemos quase que sozinhos ao longo dos últimos anos do debate público, até porque o relator do tema foi o Kim Kataguiri pelo maior período em que o relatório foi elaborado. Tanto que tiraram o relatório da Moniquinho só por birra do Bolsonaro, que era presidente ali naquele período. Tá? Mas o licenciamento ambiental, ele é muito bom, ele é necessário, ele destrava muitos investimentos, ele acaba com a insegurança jurídica e ele vai permitir que inúmeros setores que o Brasil tem receio em investir, área de infraestrutura, área de mineração, área de energia, e possam começar a colocar dinheiro aqui. Isso com uma política que reduza a taxa de juros aqui no Brasil, uma política fiscal eficiente, vai permitir que o Brasil vire um canteiro de obras. E nesse sentido, não sei se o nosso amigo Aldo aqui concorda, o Brasil segue sendo. Acho que é uma boa ferramenta que nós temos à disposição para destravar o Brasil numa parte que é bem dramática em infraestrutura. Ali perto de Fortaleza são 2.500 empregos, cara. Porra! Tudo bem, a gente está pensando na parte de emprego, mas a gente tem que pensar na economia da informação. Eles estão hoje com a economia da informação para eles e a gente fica no zero. Essa é a questão. O Brasil vai recepcionar isso. Essa é uma discussão que está ocorrendo hoje nos grandes centros do tem mundo. regra, 10% da capacidade para mercado interno, energia de fontes renováveis, tá? Investir 2% do valor em pesquisa e desenvolvimento e P&D no Brasil. Tem algumas coisinhas, poderia ser melhor do que isso. Tem uma coisa que a gente tem que falar, é downstream que fala, que é, as pessoas que vão trabalhar lá, invariavelmente vão trabalhar com tecnologia, você vai ter empresas correlatas surgindo ali ao redor desses data centers, e isso vai criar polos de tecnologia com valor agregado, com capital humano de qualidade, trabalhando em regiões Em no algum lugar Nordeste. isso ocorreu? A gente nunca fez. Não, nunca ocorreu isso no Brasil. Não, eu nunca fiz no Brasil, mas estou falando, de algum lugar do mundo isso ocorreu? A gente entra Data center, mas o data center gerou essa complexidade ao redor dela? O que nós vamos fazer é exatamente isso. A siderúrgica hoje é o data center. O data center e a indústria de semicondutor. Com base nisso, a gente entra bem no jogo. E nós temos o minério, que são terras raras, e energia barata. A gente larga bem no jogo. Vamos fazer igual o Getúlio fez naquela época, saber negociar com as potências, e aí com base a gente se coloca numa posição boa. A gente vai ter uma segunda chance no jogo internacional. Não vamos perder essa chance, a gente não pode perder essa chance. E o jovem que está entrando na faculdade agora precisa aprender inteligência artificial, manipulação de sistema, cibersegurança, para a gente poder jogar esse jogo. É isso. E aí, Renato? Ótimo. Outro ponto que eu acho... Isso, essas coisas vão deixar muito feliz. As declarações da imprensa acham que isso é uma declaração xenofóbica. Como você pretende conquistar o voto do nordestino se você considera ele sei lá o quê? Olha, assim, a pessoa lá de Santa Catarina nunca botou o pé no Maranhão, nem tem amizade com o povo do Maranhão como eu tenho. Quando eu cito o Maranhão no exemplo com Santa Catarina, é uma forma de integrar o Maranhão no debate nacional, coisa que ninguém faz. O maranhense estava implorando por ajuda, de alguém de fora que chegue lá para a classe política e fala, vá trabalhar, vagabundo. Então quando eu mostro um problema em Santa Catarina e falo, isso aqui tá igual no Maranhão, o que eu tô avisando para todo mundo em Santa Catarina aqui? Sua classe política tá igual à classe política do Maranhão, e o que eu tô dizendo pro maranhense mesmo quando eu não tô lá? Eu tô lembrando dos seus problemas aqui. O maranhense não tá mais querendo ser enganado. Tanto que o estado que eu tô indo melhor no Nordeste é o Maranhão. Fiz eventos gigantes, fui muito bem recebido em todos os lugares. O que eu não fiz foi mentir. Ó, que linda tá a sua estrada aqui, nosso saneamento básico tá uma maravilha. Você acha que a pessoa quer que eu minta? Eu não vou mentir pra eles, por isso que eu tô crescendo no Maranhão. Vou usar exemplo do Maranhão sempre. Até porque, diferente dos outros aí, desses caras que estão reclamando, eu fui no Maranhão. Eu rodei o Maranhão do sul ao norte. Conheço agora tudo do estado e posso falar com toda tranquilidade. Hoje é o pior lugar pra se viver no Brasil. E o maranhense sabe disso, tanto que tá indo embora do Maranhão. O povo brasileiro, uma universalização praticamente do sistema de saúde, né? Mas ainda tem muitos problemas. Como resolvê-los? O SUS sofre um problema paradoxal. Os especialistas no Brasil dizem que ele é uma maravilha e os usuários dizem que ele é ruim. A real, eu estou muito otimista sobre o futuro do SUS, mais do que em quase todos os outros setores do Estado brasileiro. E por quê? O SUS ter sido centralizado apresentou vários problemas de planejamento, mas hoje o mundo vai se centralizar por conta do machine learning e da inteligência artificial. E o projeto que nós temos para colocar inteligência artificial, para criar um aplicativo, para colocar o prontuário único e digital, para recuperar o problema das filas do SUS, que são terríveis, as filas para fazer exame, para usar a força de trabalho de médicos ao redor do Brasil sendo chamados para fazer telemedicina, para você dimensionar os estoques que vão ficar separados pelas regiões, evitando perdas e fazendo que o remédio fique perto das pessoas que precisam, para evitar o desenvolvimento de doenças, dado que você tem um prontuário único. E o machine learning ajuda a entender como uma doença vai se desenvolver, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, uma doença crônica. Isso vai representar não só um ganho econômico para o SUS, a gente vai poder fazer muito mais com menos, do que a gente vai fazer uma melhora colossal na vida das pessoas. O que eu aviso para as pessoas é, se você não acreditou no SUS até agora, de fato eu entendo você, porque você deve ter sofrido, pegado fila, demorado para fazer um exame, demorado para fazer cirurgia. Só que o futuro do SUS será brilhante.
nós vamos poder fazer uma coisa incrível aqui, que já está acontecendo em outro país, que é o Salvador, que é uma revolução. Basicamente o SUS na tua mão, o SUS no aplicativo. Você agendar uma consulta sobre um determinado tema e o médico já tem acesso ao teu prontuário automaticamente e te atendendo por telemedicina em qualquer outro lugar do país. Isso é uma revolução. E assim, esta é uma área, eu falo pra você, meu querido Dmitry, essa é uma área que o governo nosso vai iniciar uma revolução que os brasileiros nunca mais vão esquecer. Posso deixar você tranquilo sobre o SUS. Ô, candidato, é curioso isso que você falou, eu não conheço muito bem o caso de El Salvador, né? Sei que tem um menino que é especialista, Renato Batista, né? Mas eu queria saber, assim, é um país muito pequeno, né? É um país, o Brasil tem dimensões continentais, né? Então os desafios também são um pouco mais complexos, imagino, do que resolver, por exemplo, ali num país pequeno. Imagino que esse sistema, pelo que o senhor disse, tem ido muito bem, né? Mas como fazer isso em dimensão estratosférica, né, que nós temos aqui no Brasil? Existe uma coisa chamada razão e proporção. Ela é bem interessante. Os nossos problemas já são também proporcionalmente maiores que o de El Salvador hoje, né? Então a solução também será proporcionalmente maior. Esses problemas de escala, esses problemas ligados a um território muito grande, a ausência de médicos em determinadas áreas, a ausência de das policlínicas nas cidades polo, em certos estados que não têm capacidade financeira, vão poder ser mitigadas em parte, por exemplo, através da telemedicina. A telemedicina que você vai pegar, basicamente, um estoque de médicos disponível em todo o país, e aí, eventualmente, uma pessoa no Amapá poder, via teleatendimento no nosso aplicativo, ter consulta com o médico que está em São Paulo, isso vai facilitar muito. E especialmente se esse médico tiver acesso ao prontuário único digital. E mais, com o auxílio do machine learning, da inteligência artificial, já entender determinados padrões na área de saúde sobre aquela pessoa, padrões sobre consultas anteriores que ele teve, eventuais doenças crônicas que essa pessoa teve. Isso vai ajudar, olha só, Mitri, que é sensacional, a dimensionar também os estoques. Eventualmente no Amapá você vai ter problema maior, tô chutando aqui, tá? Com malária. Aí você precisa ter mais estoques de remédios ligados à malária. Isso vai poder dimensionar quanto de estoque de determinados remédios vão poder ter sobre malária naquela região. E a gente já deixa esse material, esses insumos, já pronto para o cidadão poder retirar de maneira rápida. Você vai acelerar, porque o grande problema do SUS é sobre acesso. Acesso ao exame, acesso ao médico, acesso ao resultado e acesso à cirurgia. A gente vai acelerar isso. Então, como você mesmo falou, o problema no Brasil é maior, o Brasil é maior? Sim. E a solução também será maior. E as pessoas vão sentir ela. Perfeito. Tem uma coisa que o Arthur falava bastante. Sobrevivado pelo Felipe Rotti? Porque ele falou muitas coisas parecidas com isso. Ele só jogou o acesso, eu só joguei a palavra acesso. O Arthur falava bastante que as próprias pessoas elas não sabem o que procurar no sistema de saúde. E diferente disso, no aplicativo ela vai ter. Ela já vai ser direcionada para isso, ao invés dela ir num lugar errado, ir num hospital, às vezes tratar de um problema que é básico. Todas as políticas internacionais que se baseiam no corte de. Todos os países. Todo mundo que faz reforma da Previdência. Todo mundo quem? Que país? Pô, que é a nação séria que fez a reforma da Qual Previdência? A nação França. A França. A França fez a reforma da Previdência. É um exemplo claro. Eles estão sempre fazendo e sempre se rebelando. Mas basta você ligar a televisão que você vai poder ver. Então a França é um exemplo de desenvolvimento, certo? Não, a França, olha, muita gente utiliza pra muita coisa. Ela é uma das 10 maiores nações do mundo hoje. Mas definitivamente é um país que fez uma reforma fiscal e mesmo tendo uma população envelhecida e um estado assistencial gigantesco, ela está numa posição fiscal melhor do que a nossa. Basta ver que a política de juros da França ela é muito mais racional do que a nossa. Não, a política de juros da França é a mesma que a nossa. Não, hoje o Brasil cobra 14,5 na Política, não a taxa. A taxa, mas só que a política nossa é cobrar juros altos para você poder trazer dinheiro, para você poder fazer o giro da dívida. Acho que a França não precisa disso. Então a França é o seu modelo de desenvolvimento? Não é. Ah, entendi. Porque o primeiro país que te vem à cabeça quando eu te pergunto qual que é o país é comparável de modelo fiscal é a França. Curioso. Não, é o país que eu trouxe como exemplo para quem faz reformas fiscais que são necessárias. Você pediu um exemplo de reforma fiscal. Uma é uma reforma da Previdência. E um país que vive fazendo reforma da Previdência é a França. Sim, mas até aí, reforma da Previdência, É todo mundo faz e faz em modelos diferentes. É um dos Fazer elementos. reforma da Previdência em si não significa nada. É um dos A França é elementos do muito pacote fiscal. É um dos elementos de um pacote fiscal funcional. Se eu vou explicar para você a situação brasileira, os países nem precisam fazer o que o Brasil faz, porque o Brasil inventa coisas. A gente indexou, por exemplo, o salário mínimo, a aposentadoria e ao BPC. E ao você fazer isso, que não é uma experiência comum internacionalmente, foi apenas populismo brasileira, a gente criou uma bomba fiscal que fica aumentando o tempo. Tanto que hoje as pessoas têm medo, né, os gestores públicos têm medo de aumentar o salário mínimo, porque ele faz estourar as contas públicas. Isso prejudica o trabalhador e já Não, inflação. não, ele manteve política de aumento real durante todo esse tempo, um plano de emprego e crescimento de PIB. E enquanto isso aumentou os impostos, jogou essa carga para cima de todo mundo. Aí a pessoa Não, aumentou o imposto dos mais ricos. Não, sobre todo mundo. O mais pobre tem offshore, Sim, o mais pobre tem fundo exclusivo. Não, o mais pobre não conseguiu. Bet. O mais pobre não conseguiu comprar um produto simples na internet, que seja um celular, ou uma saia, uma blusinha, porque ele precisou taxar todo mundo. Não, mas isso Você foi pode o falar que a Lula sua- fez. Não, imagina, o Lula fez campanha oficial, a Janja, a esposa dele, saiu nas redes sociais defendendo que, inclusive, as pessoas não seriam taxadas. Você pode falar que a sua reforma vai ser atrelada à expectativa de vida também, para não ficar reajustando sempre, né? Sim. Quer assistir o restante do vídeo? Acesse nosso canal de cortes Corte Feroz e inscreva-se.